Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Eu estou aqui para mais uma sacada de empreendedor para você. A sacada é a seguinte: tudo, absolutamente tudo fica mais fácil no mundo dos negócios se você é percebido, se existe a percepção que você é uma autoridade, se o seu cliente acha ou percebe que você é uma autoridade. E a pergunta que você pode estar se fazendo é: como é que eu crio essa percepção para ele, como é que eu deixo ele presente para essa percepção? E eu vou explicar isso nesse exato vídeo. E para tanto eu vou te contar uma história que talvez ajude a ilustrar esse conceito para você. Eu morei 8 anos em Londres. E nos primeiros 4 anos desse Londres eu não tinha carro lá, não sei se você já morou ou não, visitou muito a Europa, mas Londres principalmente eu não precisava de carro, inclusive carro era ter um problema lá, quando você, no Brasil, o primeiro dinheiro que você faz, você ganha, você compra um carro, lá em Londres não. E pelos primeiros 4 anos lá não tinha carro. E aí eu comprei uma casa que ficava um pouco mais, para alugar um investimento, que ficava um pouco mais afastado e não ficava tão perto assim de uma estação de metrô, e fez com que eu tivesse que comprar um carro para melhorar minha vida. E o fato é o seguinte: como eu morei muito tempo lá, antes eu morei 4 anos na Alemanha, depois em Londres, existe um certo tempo que você pode validar a sua carteira de motorista na Europa, e aquele tempo já tinha expirado, quer dizer que eu tinha que tirar a carteira de novo. E você já deve saber, ou não deve estar presente, mas em Londres você dirige do outro lado do carro. Então, apesar de eu saber dirigir, apesar de eu dirigir, eu tive que tirar a carteira, e foi uma espécie de aprender a dirigir do outro lado da rua também. É uma coisa, se você já não fez, é uma coisa muito estranha, porque por mais que você saiba dirigir, as pessoas perguntam: mas você vai passar marcha com a mão esquerda? Não é o pior. O pior é que você tende a entrar na contramão. Basicamente isso, porque não é só dirigir do outro lado mecanicamente. O que é mão no Brasil, naturalmente, é contramão lá em Londres. O que, se você vai entrar no Brasil para um lado, lá em Londres você entra para o outro, num balão, por exemplo, isso é bem estranho a gente saber quanta coisa automática. E eu fui lá, tirei a carteira, acho que eu fiz 15 aulas para pegar a coisa, apesar de já saber dirigir, e um dia eu fui lá e tirei carteira, e quando eu tirei carteira já era mais velho, né, e eu fiz a mesma coisa que um menino de 18 anos faz quando tira carteira. Eu liguei pro meu melhor amigo e falei assim: cara, vamos dar uma volta, agora eu tirei carteira, estou dirigindo do outro lado do carro e é muito legal. Ele: vamos sim. A gente foi para um lugar que chama Broadway Market, lá em Shoreditch, perto de Hackney, e é um mercado, se você nunca foi em Londres, vai lá no domingo que é muito bom. E eu fui lá quando o mercado estava fechando, já estava até bem escuro. Se não me engano, eu acho que era inverno, escurece mais cedo. E eu fui lá com ele, a gente foi lá, foi num pub. No caso eu não bebi, porque eu falei: nossa, não vou beber porque eu estou dirigindo lá, a tolerância é muito pequena, mas enfim. Não bebi, mas a gente foi lá, ficou conversando e escureceu, a gente foi. Entrei dentro do carro de novo, estou ali do lado esquerdo, não do lado direito, é muito estranho. E ele do outro lado, e a gente começou a sair. Quando eu saio do carro, eu me deparo com um outro carro na minha frente. E meio que numa ruelazinha, era um estacionamento, mas meio que uma ruelazinha. E eu tô na frente dele, ele para na minha frente. Basicamente um carro para na minha frente. Olha para ele e fala assim: meu, e eu do lado certo da rua, na minha cabeça. Ele olha para mim e faz assim para mim, do tipo: sai da frente. E eu falei: eu tô no lugar certo, é só você virar pro lado e sair. Ele: cara, ele vira assim para mim, e eu vejo que do outro lado ele ficou bem chateado. Ele falou assim, mandando eu sair, né, da frente. Eu tô no lado certo, eu falei assim: passa por cima. E ele olhou assim pra mim, falou assim: nossa, ele não vai sair, e saiu e deu a volta. Eu falei: nossa, eu ainda falei pro meu amigo, falei assim: não, cara maluco, né, eu tô no lado certo. Saiu, ele deu a volta. E aí eu continuei andando. Nesse momento eu virei uma pequena esquina, e era uma esquina onde não tinha ninguém, uma esquina quase que deserta em Londres. E eu percebi que esse carro estava atrás de mim. Quando eu virei aquela esquina, aquele mesmo carro que estava na minha frente soou uma sirene. Cara, era uma polícia undercover, como seria assim, disfarçada, né? Ela, tipo, disfarçada. O cara sai do carro, aquela polícia, eu paro o carro e abro o vidro, nem sai do carro. Ele é incrível. Quando ele saiu do carro, ele estava armado, ele tinha uma arma no peito e outra arma que eu nunca vi policial armado em Londres. Eu morei lá por 8 anos, nunca tinha visto isso. Os policiais que eu tinha visto eram chuchuzinho, com capacetinho, super educado. Você fala: para onde é ele? Oh, sir, para lá, sir. Esse cara não era desse jeito, essa polícia não era desse jeito. Ele enfia a mão dentro do cockpit do meu carro, nunca vi aquilo acontecer. Tira a chave, que a chave fica do outro lado, né? Tira a chave do carro, bota a chave em cima do carro e fala palavras que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, gritando mesmo: get the fuck
out of the car, get the fuck out of the car. E começou a gritar. E eu falei, meu Deus do céu. Eu saí do carro, vi as duas armas, a arma me impressionou, entrei numa espécie de choque ou transe. Aquilo, ninguém enfia o dedo, quando alguém enfia a mão desse carro, eu entrei em choque, em transe. Transe no sentido, eu fiquei chocado. E ele começou a gritar na minha frente, falou assim, você tá bêbado, você tá bêbado, você tá bêbado, eu vou fazer um teste em você. Eu falei, faz. Mas ao mesmo tempo, acho que eu estava tão em choque que eu não conseguia nem responder direito o que estava acontecendo para ele. Eu olhava para o lado, não tinha ninguém, me vinham as memórias do que eu achava que era a polícia no Brasil, assim em Londres, né? E aí ele chegou, e você tá bêbado, eu vou fazer o teste. Eu falei, faz. Ele falou, você posso revisar o carro através de droga. Então eu acredito que ele devia estar fazendo uma espécie de ronda lá. E eu cheguei, não, pode. Ele começou a revistar de uma maneira que eu nunca fui revistado. Ele chegava, ele colocava a mão no meu bolso e tentava achar migalha de drogas no meu bolso. Ele tentava achar e eu não sabia o que estava acontecendo. E ele virou para mim e falou, você está bêbado? Eu falei, não, cara, não estou bêbado, pode fazer o teste que você foi. E ao mesmo tempo em choque, ele falou assim, você estava andando na contramão. E eu me lembrei, ele é o cara que tinha parado na minha frente. E ele é o cara que eu te falei para passar por cima de mim. E aquilo deve ter chateado ele tanto que ele estava literalmente agora passando por cima de mim. E eu falei assim, meu Deus do céu, aquele cara era polícia. Eu não sabia que aquele cara era polícia. Enfim, a história termina ele falando, beleza, não, ele faz uma espécie de entrevista comigo, ao mesmo tempo entrevista com o cara, e eu falei, cara, tirei carteira ontem, e eu sou do Brasil, nunca dirigi. E aí aquilo tudo simplesmente fez sentido para ele. Falei, nossa, então quer dizer que realmente você não está bêbado andando na contramão, você está simplesmente tirando a carteira aí. Bom, enfim, a gente entrou no carro, ele seguiu a gente até a nossa casa, a gente entrou na nossa casa e boa, fechou a história. Agora, por quê? E por que eu estou te contando isso? Porque é o seguinte, quando a gente percebe que alguém tem autoridade, a gente obedece ou a gente toma uma ação, a gente presta atenção. O que aconteceu? A polícia estava parada na minha frente, na frente daquele lugar onde eu estava em Londres, só que ela não estava uniformizada, então eu não conseguia identificar que aquilo era polícia. Logo, eu ignorei ela. Não só ignorei, como fui olhando para trás, fazendo uma análise, fui grosso. Pedi para a pessoa, eu não devia ter falado para ninguém passar por cima de mim. Falei, passa por cima, não devia falar. Mas como eu muito menos sabia que aquilo era polícia, se aquela polícia está ali e está uniformizada, definitivamente identificada, eu ia ter respeitado, eu não ia ter pedido para ele passar por cima de mim. E a vida é assim, autoridade, quando alguém tem autoridade, então polícia tem autoridade sim, ela tem autoridade, se você está identificado através de uniforme, ela tem autoridade, você segue o que ela fala. Um cara que está vestido de médico, o fato só dele estar de jaleco branco com um estetoscópio no pescoço faz com que ele tenha autoridade. E a maioria das pessoas vão seguir o que o médico fala, independente de saber quem é, antes dele abrir a boca e já está fazendo isso. Agora, o mais interessante é que a autoridade, se escreve essa, a autoridade não é algo que você tem. A autoridade não é algo que você tem, é algo que você é um gatilho. Você aperta esse gatilho nas outras pessoas ou não. Exemplo clássico era o do policial. A autoridade não estava nele, a autoridade estava na minha percepção dele. Como na primeira vez que eu encontrei com ele, não tinha autoridade. Então o gatilho não estava apertado na minha cabeça. Quando ele se mostrou, rodou a sirene, bum! Agora sim ele tem autoridade. E o mesmo acontece no seu mercado. Você pode sim criar autoridade no mercado. E se você se tornar uma autoridade no seu mercado, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. E como é que você faz isso? Tá, então tem várias jeitos. Eu não estou falando para você se vestir, rodar uma sirene, mas uma das coisas que qualquer um pode usar para criar autoridade é publicar. Gente, quando você publica algo, as pessoas que estão vendo aquela publicação, você aperta o gatilho da autoridade na cabeça delas. Pergunta como é que eu sei disso. O fato de simplesmente eu estar publicando esse canal do YouTube cria a autoridade da minha pessoa, no caso, na cabeça de milhares de outras pessoas. Agora, como é que eu sei disso? Porque assim, eu estava no Brasil há um tempo atrás, eu estou indo de um lugar para outro, na verdade, de São Paulo para Brasília, no caso, que eu estava voando para o Mastermind, e aí tinha um cara da TAM lá na frente. Aí o cara da TAM falou assim, nossa, você é o funcionário da TAM, ali, naquele que fica na porta do avião. Cara, seu Érico Rocha? Eu falei assim, sou, cara, eu assisto seus vídeos, minha mãe assiste seus vídeos, e ele falando um monte, e ele falou, meu Deus, vem cá, e tirou uma foto comigo.
E o Érico Rocha tem autoridade? Na cabeça dele, tem. Na cabeça de todo mundo outro que estava na fila que não me conhecia, não. Mas na cabeça daquele cara, sim. Eu fui parado 3 vezes, aconteceu isso. 3 vezes eu fui parado no aeroporto de Barcelona. Exatamente de Barcelona até São Paulo, nessa via, a gente estava voando de Singapore Airlines, tinha um cara na fila, falou assim, Érico, vem cá e tal. E a gente estava lá no final da fila, foi pro meio da fila para conversar com ele, acabou ficando no meio da fila também, enfim. E aí, ele falou, a mulher dele, nossa, ele assiste seus vídeos, ele adora você e tal, vamos conversar. E naquele momento, eu nunca tinha encontrado com ele, mas a autoridade estava lá. E aquilo foi construído, quer dizer que o Érico tem autoridade em si? O Érico não, a autoridade não é algo que está na minha cabeça, está na cabeça das outras pessoas. E do mesma coisa do seu mercado, se você publicar, antigamente para você ter autoridade nesse sentido, você tinha que escrever um livro. E hoje em dia não mais, inclusive, não sei nem se é um jeito mais, dependendo da intensidade das vendas, nem o jeito mais efetivo. Eu conheço um autor que chama Bruno Gimenez, ele já vendeu por volta de 100 mil livros. E eu não sei se é um pouco a mais ou um pouco a menos, mas, cara, ele é um best-seller. E ele costuma falar o seguinte, depois que ele escreveu um livro e ia para um evento ao vivo, um escritor sempre tem o desejo, ele pode não confessar isso com você, mas sempre tem um desejo de ser reconhecido pelo livro que escreveu, afinal, escrever livro dá trabalho. E ele falou que ele estava falando comigo, estava conversando com ele na verdade, há 7 dias atrás, ele falou assim, cara, a coisa mais interessante que está acontecendo é, quando alguém me encontra num lugar, me reconhece, ele nunca, na maioria das vezes, não nunca, mas na maioria das vezes ele não me reconhece e fala assim, nossa, Bruno, li seu livro. Hoje em dia não, na maioria das vezes ele estava falando assim, nossa, Bruno, vi seu vídeo, ele me ajudou. Então, assim, antigamente, o processo de criar autoridade era muito mais difícil do que é hoje. Então, o que você precisa fazer no seu negócio para criar autoridade, para você poder influenciar positivamente mais pessoas com a sua mensagem? É publicar. Quando você publica, você automaticamente cria autoridade. Principalmente se você publica algo de extremo valor que ajuda as pessoas, que adiciona um outro gatilho que talvez eu ainda fale ou não, o gatilho da reciprocidade, mas a autoridade é muito importante. E eu vou te falar, tudo fica mais fácil, tudo, absolutamente tudo fica mais fácil quando você é autoridade. Quando você apertou o gatilho de autoridade na percepção dos seus clientes. Por quê? Porque para você passar uma mensagem, chegar a algum lugar, quando você tem 0 autoridade, é como você tentar mover 1 quilo, uma espécie de massa aqui embaixo, na Terra, com a gravidade forte. Quando você chegou na atmosfera, você moveu 1 tonelada de massa, você simplesmente pode mover com o dedo. E quando você tem autoridade, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. E a pergunta que eu te faço é, sim, você quer apertar esse gatilho na percepção dos seus clientes? Eu aconselho que sim, se você acredita no seu produto, se você acredita que ele realmente faz a diferença, isso é uma das coisas que vai fazer com que você tenha que a sua mensagem, seus produtos, seus serviços, sua missão tenha mais impacto no mundo, com certeza. E se você tem que requerer isso. Eu estava falando ontem, na verdade, há 3 dias atrás, com um cara que tem muita legitimidade no assunto. Ele é um dos maiores experts num assunto determinado do Brasil, em termos de pesquisa, em termos de exercício, em termos de tudo. Só que ele não tem uma autoridade tão grande, percebida para muita gente, porque ele simplesmente guardou todo aquele conhecimento para ele e não está tão publicando quanto outras pessoas que talvez não tenham tanta legitimidade para falar daquele assunto, mas que publicam, que dividem. Então, o fato dele simplesmente ter aquele conhecimento e ser uma pessoa não necessariamente dá autoridade para ele, não necessariamente cria autoridade para ele. Então é isso aí, gente. Essa é uma sacada de hoje. Assine meu canal do YouTube, basta clicar ali para assinar. Deixa um comentário, é muito importante. Você sabe que o seu comentário patrocina esse tipo de vídeo, é esse comentário que faz com que eu grave mais e mais vídeos. E mais importante, aqui embaixo tem um link, se você quiser entrar para a minha lista VIP. O que você recebe se você entrar na minha lista VIP? Primeiro que eu te mando as novas sacadas por e-mail, é importante que eu tenha o seu e-mail, então você tem que cadastrar e eu tenho que te mandar as novas sacadas. Segundo que eu mando uns materiais exclusivos só para a galera VIP, é uma galera que está mais interessada, que quer levar esse tipo de sacada ou conhecimento um passo à frente. Então é isso aí e eu te vejo no próximo vídeo.